Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 14 de janeiro de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Lucas 13:33. Meta do mês: cultivar a perseverança e combater a desistência. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: perseverar na aquisição de patrimônio intelectual e moral, através do esforço e da dedicação de cada dia. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando bom ânimo no exercício da reforma íntima. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer pela noite, pelo descanso do nosso corpo físico. Queremos agradecer também pelo novo dia que se descortina à nossa frente. E rogamos, Jesus, que nos ajude a exercitar com alegria a reforma íntima. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia da desobsessão e nós vamos conversar hoje sobre perdão em família. Então, venha, participe com a gente, principalmente aqueles que estão em tratamento em nossa casa espírita. Começa às 8 horas da noite. Nós queremos lembrar aos amigos que é importante chegar mais cedo, porque 5 para as 8, o portão da Casa Espírita é fechado, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier no ano de 1947, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que aqui traz o codinome de Irmão X. Hoje nós vamos estudar o capítulo 32, Numa Cidade Celeste. Quando Joaquim Pires desencarnou, crente sincero e praticante assíduo que fora do Evangelho, procurou incontinente as portas do céu. Combatera as próprias paixões, distribuíra benefícios sem cogitar de recompensa, humilhara-se em favor dos outros, sempre que as circunstâncias lhe aconselhavam serenidade e renúncia. Em suma, Joaquim fora um homem bom. Todavia, como vivemos sobremaneira distanciados das criaturas perfeitas, andava preocupado com a ideia de repousar no paraíso. Não tivera a ocasião de provar-se em testemunhos reconhecidamente difíceis e angustiosos. No entanto, acariciava o propósito de anestesiar-se no outro mundo, queria descansar, esquecer, embriagar-se no êxtase divino. Morreu, por isso, sem receio algum. Despediu-se, quase contente dos familiares. Parecia andorinha humana, no júbilo de buscar a primavera noutras garagens.
E, com efeito, tantos méritos detinha consigo que prodigioso fio de luz assinalava-lhe o caminho, desde o túmulo até as portas de uma cidade resplandecente. Aí chegado, Joaquim, premido pela emoção, empalidecera de regozijo. Enlevado, notou que lá dentro havia felicidade e luz, mas inequívocos sinais de trabalho também. Ruídos de atividade salutar e sons de campainhas inquietas alcançaram-lhe os ouvidos surpresos. Antes de se entregar a maiores perquisições íntimas, simpático mensageiro veio recebê-lo ao limiar. É aqui o paraíso? Inquiriu à maneira do sertanejo bisonho que visitava grande metrópole pela primeira vez. Sim, informou o interpelado gentilmente. Estamos numa cidade celestial. Quer dizer, então, em boa geografia, que já não respiramos a atmosfera da carne, tornou o recém-chegado hesitante. Não tanto, esclareceu o enviado fraterno. De tímpanos aguçados, Pires registrou a chamada dos clarins de serviço e considerou tímido. Meu amigo, que eu não sou mais do número dos vivos. O outro completou-lhe a frase reticenciosa, asseverando: não padece qualquer dúvida, mas prosseguiu o morto adventício. Trabalham ainda aqui? Muitíssimo. Há nesta cidade horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais, disposições de lei, lutas e conflitos? O mensageiro esboçou expressivo gesto de complacência e observou: acredita que a morte da carne, mero fenômeno da natureza, purifique o espírito milagrosamente? Temos enorme serviço a fazer. E o repouso para nós é lição, reparo ou estímulo. Nossa felicidade não se cristalizaria em altares imóveis. Oh, clamou Joaquim aflito. A justiça ensinava-me no mundo que há um paraíso para os bons e um inferno para os maus. E você? Interrogou o companheiro intencionalmente. Se julga perfeitamente bom? Não, respondeu Pires com humildade não fingida. Sou um pecador, bem o reconheço. Contudo, francamente, não admitia houvesse tanto serviço após o sepulcro. Suporá inoportuno e intempestivo nosso propósito de luta e solidariedade, melhoria e reconstrução? Quem não é infinitamente bom deve amparar quem não é infinitamente mau. É imprescindível atender aos imperativos da vida. Só Deus é o absoluto. Sim, compreendo, resmungou Joaquim, descoroçoado. Todavia, sonhava com a paz perpétua. E continuou: existe aqui chefia e subalternidade? Perfeitamente. Servidores melhores e piores? Sim.
em mais elevado padrão de justiça e aproveitamento. Há estudos e provas, especializações e obrigações muito além dos ensaios que efetuamos na Terra. A probabilidade de erro e dúvida, discussão e negação em todas as rotas de ação, porque o livre-arbítrio da alma envolvida é naturalmente chamado a cooperar na estruturação dos destinos, com a supervisão da vontade de Deus. Consequentemente, prosseguiu Joaquim, há reparações e punições, desequilíbrios e dificuldades. Exatamente. Você não ignora que onde o erro é possível, deve existir recurso para a corrigenda. O recém-desencarnado meditou e aduziu. Procuro o repouso inalterável. Quem sabe resplandece em esfera mais elevada o céu que busco? Assim não é, disse-lhe o interlocutor. Quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Pires sentou-se apalermado sob indizível abatimento. O emissário fixou um gesto de bom humor e acentuou com clareza. Parece-me que o paraíso sonhado por você é o Éden da espécie Limicus arborum. Essas criaturas, que no fundo são igualmente filhas de Deus, organizam o próprio lar através de folhas e flores. Aquietam-se e dormem descansadas sob a claridade do firmamento. Nada perguntam, não riem, nem choram. Desconhecem os enigmas. Não sabem o que vem a ser aflição ou dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores preciosas da vida. Ignoram se há guerra ou paz, dificuldade ou pesadelo entre os homens. Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais, e se um cataclismo fulminasse o universo em que nos achamos, não registrariam grandes diferenças. Oh! Gritou Joaquim repentinamente entusiasmado. Quem são esses seres privilegiados? São as lesmas, esclareceu o emissário sorrindo. E se você descer suficientemente, encontrará o paraíso delas. Joaquim modificou a expressão facial e, embora consternado, quando ouviu falar em lesmas, resolveu entrar. Espírito, irmão X. Meus amigos, não precisa nem falar, né, que há trabalho em todos os lugares. Por isso, meus amigos, é importante a gente, o mais rápido que pudermos, desconstruir a ideia do céu e do paraíso. Porque essas ideias foram colocadas como prêmios para os bons e para os maus. Então, o que acontece? Nós vivemos uma dicotomia de sofrimento. E quando a gente utiliza da visão trazida a nós, revelada pelo Cristo, através da doutrina espírita, a gente percebe que a nossa vida é uma constância. Assim como nós evoluímos aqui na Terra, do nascimento para mocidade, para juventude, para madureza, para velhice,
no mundo dos espíritos também. Nós vamos evoluindo. Então, se nós procurarmos viver o amor, fazer o amor, levar felicidade aos corações, trazer a bondade para a nossa vida, nós vamos melhorando também no mundo dos espíritos. Porém, lá o trabalho continua, a vida é dinâmica. Você não fica enojado de ficar o dia inteiro, por exemplo, uma tarde inteira de domingo na frente de uma televisão, vendo programas que não acrescentam nada na nossa vida? Então, às vezes, a gente fica ali a tarde inteira, levanta exausto, com o corpo dolorido por ter ficado deitado. Então, a gente não aguentaria ficar uma eternidade nesse sentido, ocioso, sem fazer nada. A vida, ela é dinâmica, ela produz, ela dar vida. Uma planta que nasce no nosso quintal, ela também trabalha, ela tem que sair de dentro do chão, destruir a sementinha para ela sair ali rompendo os torrões da terra e subir e produzir, porque esse é o trabalho dela. Um pé de manga, um pé de jaca, um abacate, vai dar frutos, vai dar alimento, você tem que produzir. Então, tudo em a natureza contribui para o trabalho. Então, o trabalho, nós não vamos ficar caçando aí, procurando quem inventou o trabalho, né? Quando a gente era criança, quando a preguiça batia, a gente falava assim, a gente queria descobrir quem que inventou o trabalho, né? E o trabalho é o que nos traz dinamismo, que nos traz vida. E aqui não é somente o trabalho material, mas o trabalho do nosso espírito, do ajustamento. Então, muitos de nós vamos nos deparar lá no outro lado, quando lá nós chegarmos, com uma realidade que nós não estávamos prevendo. E podemos estar na mesma situação do nosso irmão Joaquim, numa situação muito complexa e difícil de compreensão. Por isso, meus amigos, vamos buscar o céu aqui hoje, agora. Não vamos ficar deixando para pegar o céu lá depois da morte do nosso corpo. Vamos buscar o céu hoje. Oremos, graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que voltaram para a casa do Pai. Alguns voltaram em mortes violentas, por meio de acidentes, outros por meio de suicídio, outros por meio de assassinatos, outros vítimas das guerras, outros vítimas das doenças crônicas, outros pela velhice. Chegou o fim da sua encarnação, os laços fluídicos se desataram e o espírito alçou o voo para a casa do Pai. Colocamos, Jesus, também as famílias que aqui ficaram, que estão enlutadas, com muita dor, muito sofrimento, que esses irmãos possam também receber o lenitivo, receber o amparo, o aconchego que tanto precisam e confiar que a vida continua. Fortalece em todos nós, Jesus, a fé, a esperança e o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.